Quando o preço quebra e fecha acima de um nível de resistência, muitas vezes continua a mover-se para cima, e podemos ver isso claramente neste exemplo. Aqui o preço quebrou e fechou acima de um nível de resistência, e se tivéssemos entrado em uma negociação longa neste ponto, teria sido um movimento lucrativo. Algumas velas depois, o mesmo padrão se repetiu. Olhe para este nível de resistência, o preço quebrou acima e fechou além dele. Fazer uma negociação aqui também teria resultado em lucros porque o preço continuou subindo. Este padrão consistente de rupturas e movimentos de preços dá-nos grandes oportunidades, e é aí que este indicador premium entra em jogo. Neste vídeo vou mostrar-lhe exatamente como configurar, explicar como funciona e demonstrar duas estratégias de negociação simples que pode utilizar para maximizar o seu potencial. Deixe-me explicar-lhe este incrível indicador. Para começar, abra o TradingView, a plataforma que usaremos para esta demonstração. Escolha qualquer ativo que queira negociar. Para este exemplo, usarei o período de 15 minutos com o gráfico Bitcoin. Assim que seu gráfico estiver definido, clique na guia Indicadores, na parte superior da tela. Na barra de pesquisa, digite Predictive Range. O nome do indicador é Predictive Range Indicator. Este já foi o indicador premium oferecido pela Luxalgo em 2020, mas eles o tornaram totalmente gratuito agora. Esta ferramenta foi projetada para ajudar os traders a identificar os níveis de suporte e resistência em tempo real, tornando-a altamente eficaz para identificar configurações de negociação. Assim que você o adicionar, o indicador aparecerá em seu gráfico. Reserve um momento para observar o que é apresentado. Notará que a ferramenta destaca automaticamente as áreas-chave, facilitando muito a compreensão do comportamento dos preços. Este indicador foi concebido para se concentrar em dois elementos críticos. Primeiro, destaca os níveis de suporte e resistência, que atuam como zonas onde é provável que o preço reverta ou tenha dificuldade em passar. Em segundo lugar, ajusta-se dinamicamente em tempo real, dando-lhe uma noção clara da direção geral da tendência. Deixe-me explicar como isto funciona. Na parte superior do seu gráfico, verá uma área de resistência vermelha, sinalizando zonas onde o preço pode enfrentar pressão de venda e lutar para subir. Na parte inferior, encontrará uma área de suporte verde, indicando níveis onde a pressão de compra pode impedir que o preço caia ainda mais. No meio, há um nível central que atua como um ponto pivô, mostrando o comportamento médio do preço ao longo do tempo. Compreender como ler estes níveis é crucial. Quando o preço se aproxima de um nível de suporte, pode voltar a subir, ou quebrar abaixo e continuar a cair. Da mesma forma, quando o preço se move em direção a um nível de resistência, pode mover-se para baixo, ou quebrar acima, levando a um maior impulso ascendente. Preste também atenção ao nível central. Se estes níveis tiverem uma tendência ascendente, indicam o mercado em alta. E se tiverem uma tendência descendente, o mercado está provavelmente em baixa. Isto dá-lhe um contexto mais amplo para as suas transações. Agora vamos afinar o indicador para se adequar ao nosso estilo de negociação. Abra as configurações clicando no ícone de engrenagem ao lado do nome do indicador. Aqui, encontrará vários parâmetros ajustáveis. A configuração comprimento controla a sensibilidade dos intervalos. Valores mais altos tornam o indicador mais suave e mais adequado para análises de longo prazo, enquanto valores mais baixos o tornam mais sensível para negociações de curto prazo. O fator ajusta a largura dos intervalos. Valores maiores expandem as zonas, o que pode ser útil para mercados voláteis, enquanto valores menores as estreitam. Também pode definir um período de tempo específico para a análise, o que é útil quando pretende negociar num período de tempo mas analisar tendências noutro. Por último, pode escolher a fonte para os cálculos, como preços de fecho, máximos ou mínimos. Depois de personalizar as configurações, clique em OK e o indicador será ajustado de acordo. Com o indicador pronto, vamos explorar duas estratégias de negociação que você pode usar, usando este indicador. A primeira é a estratégia de recuo. A propósito, se você está procurando uma maneira de obter lucros consistentes com o mínimo de esforço, nosso iCrypto Trading Bot pode ser exatamente o que você precisa. Este bot visa 1% de lucro todos os dias, lidando automaticamente com todas as suas negociações para você. Milhares de pessoas já o estão usando e ele obteve uma classificação de 4,5 estrelas na Trustpilot. Estamos a dar acesso ao bot gratuitamente agora mesmo. Então clique no link na descrição e obtenha nosso bot de criptografia aí de graça. Estávamos a discutir a estratégia de recuo. Em primeiro lugar, vamos adicionar um indicador adicional ao nosso gráfico de negociação.
Portanto, você pode abrir a guia de indicadores e pesquisar barras de reversão de alta-baixa por Sky Ratio. Esta ferramenta usa padrões de velas combinados com o indicador Williams Alligator para destacar potenciais pontos de reversão. Quando uma reversão de alta é provável, ela marca o gráfico com um ponto verde, e quando uma reversão de baixa é possível, ela adiciona um ponto vermelho. Eis como executamos esta estratégia. O nosso primeiro passo é determinar a tendência do mercado. Observar os níveis centrais do indicador de intervalos preditivos. Se esses níveis estiverem a subir, isso indica uma tendência de alta. Assim que a tendência for confirmada, espere que o preço recue para a área de suporte verde. Primeiro, confirme que a tendência é de alta, verificando se os níveis centrais estão se movendo para cima. Em seguida, esperar que o preço recue para a zona de suporte verde. Finalmente, procure um sinal de inversão de alta a partir do novo indicador que acabamos de adicionar. Este é representado por um ponto verde dentro da área de suporte. Se todas estas condições forem cumpridas, pode entrar numa transação de compra. Relativamente ao stop loss, pode colocar o seu stop loss ligeiramente abaixo do nível de suporte. E definir o seu take profit perto do meio da zona de resistência. Como pode ver, entrar na transação neste ponto teria tido um resultado positivo. Agora vamos dar uma olhada em um exemplo de negociação de venda. Para abrir uma transação de venda, o nosso primeiro passo é determinar a tendência do mercado. Observe os níveis centrais do indicador de intervalos preditivos. Se esses níveis estiverem caindo, isso indica uma tendência de baixa. Quando a tendência for confirmada, espere que o preço recue para a área de resistência vermelha. E finalmente procure um sinal de reversão de baixa do novo indicador que adicionamos. Ele é representado por um ponto vermelho dentro da área de resistência. Se todas essas condições forem atendidas, você pode entrar em uma negociação de venda. Pode colocar o seu stop loss ligeiramente acima do nível de resistência. E definir o seu take profit perto do meio da zona de suporte. Portanto, esta é a primeira estratégia da qual você pode tirar proveito usando este indicador. Vamos passar para a segunda estratégia. A segunda estratégia se concentra nas entradas de fuga. Para esta estratégia, adicionaremos outro indicador ao nosso gráfico de negociação. O nome deste indicador é a variável Index Dynamic Average da Big Beluga. Esta ferramenta identifica tendências fortes e inclui uma característica chamada delta volume, que mede a força da tendência como uma percentagem. Uma nuvem de tendência verde indica uma tendência de alta. Além disso, um volume delta de 30% ou mais indica uma forte tendência de alta. Da mesma forma, uma nuvem de tendência vermelha com um volume delta de menos 30% ou inferior confirma uma forte tendência de baixa. Para negociar utilizando esta estratégia e abrir uma negociação de compra, comece por confirmar a direção da tendência com o indicador VIDIA. Depois disso, espere que o preço quebre e feche acima de um nível de resistência do indicador de intervalos preditivos. Ao mesmo tempo, certifique-se de que o volume delta é superior a 30% ou mais, confirmando um forte impulso de compra. Coloque o seu stop loss no swing low e o seu take profit a um nível 1,5 vezes superior ao seu risco. Por exemplo, aqui, entrar na transação aqui teria sido uma decisão lucrativa. Para as transações de venda, basta inverter estes passos. Para abrir uma negociação de venda, comece por confirmar a direção da tendência com o indicador VIDIA. É claro que queremos que o mercado esteja em uma tendência de baixa. Depois disso, espere que o preço quebre e feche abaixo do nível de suporte do indicador de intervalos preditivos. Ao mesmo tempo, certifique-se de que o volume delta é menos 30% ou inferior, confirmando um forte impulso de venda. Coloque seu stop loss no swing high e seu take profit em um nível 1,5 vezes o seu risco. O indicador Predictive Range é um divisor de águas para os traders. Quer prefira negociar pullbacks ou breakouts, combiná-lo com ferramentas como barras de reversão ou VIDIA pode aumentar significativamente a sua precisão. Experimente estas estratégias e partilhe os seus resultados nos comentários. Se achou este guia útil, carregue no botão Gosto e subscreva mais vídeos como este. Obrigado por assistir e vejo-vos no próximo vídeo.